Irmãos, todo aquele que recebeu poder e autoridade para fazer o bem, mas permanece em pecado porque continua em transgressão à lei e ao sábado da criação do Senhor. De certo que nenhum homem comum ou natural, né, ainda sem receber o poder ou a autoridade, ele não vai poder fazer nada, né? Ele não pode fazer nada senão praticar somente a falácia. Vamos ao exemplo então de um certo cidadão chamado Glaudston Cabral, né, que já tem mais de 20 anos, segundo ele, juntando provas contra líderes políticos do Brasil e quem sabe até do mundo inteiro, mas até então, né, segundo ele, trabalhando dentro das 4 linhas, né, ele nunca vai poder fazer nada, porque o sistema em si, o sistema geopolítico brasileiro e geopolítico religioso brasileiro e mundial, eles estão aparelhados entre si. Então não vai adiantar de nada este cidadão de codinome, né, ou de codinome Glaudston Cabral, diretor-presidente da ANSP, Agência ou Associação Nacional, né, Associação Nacional da Soberania Popular. De certo que em suas mensagens, né, em suas gravações, pelos meios da rede social, seja do YouTube ou da fanpage de Facebook, né? Segundo ele tudo quanto faz é dentro das 4 linhas. Mas os demais líderes políticos, né, não receberam o poder e a autoridade, mas não trabalham dentro das 4 linhas. De certo que, segundo ele é a única pessoa imputável no Brasil e quem sabe no mundo inteiro, né? Porque a ele ninguém pode atribuir crime nenhum. Mas ele, segundo ele pode atribuir, né, aos crimes de todos os líderes políticos, porque ele tem prova. Inclusive, ele tem prova contra o próprio presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro. De certo que ele já impetrou, né? Ele já abriu processos na justiça brasileira contra todos ou quase todos. E até o presente momento ninguém foi preso, ninguém será preso. Sabe por quê? Porque mesmo que ele, Glaudston Cabral, esteja de uma certa forma tentando fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus em nossos dias, qual é a obra de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, o Messias do Eterno? A obra de Deus, em primeiro lugar, é destruir toda esta obra do diabo e de Satanás, outrora tornado ou feito concreto ou real por meio de líderes políticos e religiosos. Então, mesmo que este cidadão de nome, né, por nome Glaudston Cabral, da Associação Nacional da Soberania Popular, conforme, né, ou ainda segundo ele só trabalha dentro das 4 linhas. Todavia, como o sistema geopolítico religioso, todo ele foi contaminado e corrompido, né? Certamente ele está remando contra a própria maré. E por quê? Porque ele não tem o poder e nem a autoridade
né, para fazer executar o que determina a própria lei da justiça terrena, né? Ou seja, em seus vídeos pela internet, ele diz que já solicitou a prisão de A mais B, já citou, vai citar, né? Ele citou ou ainda vai exigir a prisão do próprio presidente, que segundo a lei, né? Segundo a lei de uma forma em geral, porque ele quer que prevaleça aquele tratado, né? O Tratado de Roma, em que o Brasil é signatário, uma coisa assim, né? Então, ele quer que as leis sejam cumpridas, né? E conforme determina a lei, se o Brasil é signatário do Tratado de Roma, então o Brasil não pode ser cúmplice, o Brasil não pode defender ou passar a mão pela cabeça de bandidos e vagabundos, né, bandidos, vagabundos ou vadias da religião ou da política. Aquele que tem o poder e a autoridade, ele não pode ser cúmplice, simpatizante ou comparsa, né? De uma certa forma, tem um teor de justiça e de juízo nesta obra, se não de Deus, né? Porque ele não declara Deus em primeiro lugar, ele não declara o Criador ou o Filho do Criador em primeiro lugar. Então essa sua obra, a obra do Glaudston Cabral, né, vai conforme a sua própria vontade, mediante a lei ou a justiça da terra ou dos homens, né? E ocorre que, conforme ele mesmo diz, que já pediu a prisão dos ministros do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, conforme determina a lei, né, deste Tratado de Roma, o presidente que tem o poder e a autoridade, ele deveria destituir aos seus ministros, porque estão abaixo dele. Até aí tem um certo teor de verdade, tem um certo teor de justiça e de juízo. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, e ele sabe muito bem que o presidente Jair Bolsonaro está aparelhado com todos, ele jamais vai exercer o seu poder ou a sua autoridade para fazer cumprir a lei que determina o Tratado de Roma. Então é como se ele estivesse nadando para morrer na praia. Porque enquanto ele não for pelo menos um ministro, um deputado federal ou um senador, nada ele vai conseguir. Para ele conseguir alguma coisa, só ele sendo, quem sabe, um deputado federal, porque um deputado federal, ele tem o poder e a autoridade, se para fazer o bem, né, decretar. Porque em suas mensagens ou ainda em seus testemunhos, através da rede de comunicação social, seja através do YouTube ou do Facebook, ele diz que qualquer cidadão comum pode impetrar, se eu não me engano a palavra, eu não sei a palavra certa, impetrar ou ainda entrar com um processo de prisão em flagrante de qualquer pessoa, seja esta pessoa um líder político ou religioso, né? Mas se praticou a corrupção, praticou o errado contra a lei, porque ninguém está acima da lei, né? Tem um certo teor de verdade. Na realidade, eu me lembro que a própria Constituição, ela dá o poder e a autoridade para qualquer cidadão em flagrante prender todo transgressor da lei. Mas de fato isso não ocorre na vida real.
De fato, isso não ocorre na vida real. Então, ele está remando contra a maré. E por quê? Porque se aqueles que têm o poder e a autoridade para fazer o bem, mas continuam praticando o mal e não conseguem ou não conseguem, porque muito antes dele eu estou sabendo que uma outra associação ou um outro movimento já entrou com um pedido de prisão do presidente lá no Tribunal Penal Internacional, né, de Haia, na Holanda, né? Se não muito antes, alguém já entrou com todo este processo, não só contra o presidente Jair Bolsonaro, mas inclusive eu sei que tem também um processo na TPI, no Tribunal Penal Internacional, né, de Haia, na Holanda. Eu sei que lá tem um processo, né, contra este Estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E daí? E daí que não ocorre nada. E não ocorre nada por quê? Porque todos são corruptos. Todos permanecem em pecado. E por que estão em pecado? Porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Então, um deputado federal, né, ou ainda um senador, ou o próprio presidente, não vai de encontro a outro transgressor da lei que está no mesmo estágio, ou na mesma demanda, né, ou na mesma demanda ou estágio que toda a humanidade se encontra agora em nossos dias, os dias de hoje, né? Portanto, isso só vai dar certo, né, dele fazer cumprir, dele ou qualquer pessoa fazer cumprir o que determina a lei, né, o que determina a lei, a partir do momento que ele se tornar, a partir do momento que ele receber o poder e a autoridade para tal. Mesmo ele sendo um deputado federal, ou sendo um senador, e quem sabe até mesmo o presidente do Brasil, ou um ministro, né? Somente após ele receber o poder e a autoridade é que ele pode fazer alguma coisa. O problema, a questão é, digamos que ele chegue a ser um deputado federal ou um ministro por escolha do presidente, né? Vai ocorrer o que ocorreu e está ocorrendo com todos. Porque com o sistema contaminado e corrompido, né? Com o sistema contaminado e corrompido, aquele que cair na rede, e todos caíram e permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Aquele que entrar na rede ou cair na rede é peixe. Vai ter que fazer a mesma merda. Vai ter que fazer a mesma merda, né? Vai ter que fazer a mesma merda. De tal forma, né? De tal forma vai ter que fazer a mesma merda dos que já estão praticando a merda desde antes. Ou seja, por esta razão é que eu não me envolvo com a política ou com a religião, porque todos já estão aparelhados entre si para que não ocorra o que ele está querendo fazer. Porque, contrário à própria Constituição brasileira, a Constituição brasileira diz que qualquer um cidadão comum ou normal pode prender alguém em flagrante. E eu tenho visto ou percebido essa situação, né, em Brasília, principalmente em relação a pelo menos duas pessoas. É o Gladstone Cabral e um outro que tem a aparência ou a estética de japonês ou chinês, que é o Wilson, Dr. Wilson Kurosawa, uma coisa assim.
Esse doutor, esse advogado já foi promotor, me parece que já foi juiz, hoje em dia está reformado, mas você vê ele nas redes sociais ensinando, levando requerimentos à Polícia Federal e em qualquer local para que para que governadores e prefeitos sejam presos. Então, ele que é formado, já foi isso e aquilo, não consegue porra nenhuma, né? Não consegue nada. Então fica impossível o Glaudston Cabral, né, sem o poder e a autoridade, seja como deputado federal, seja como senador, seja como presidente do Brasil, fica impossível ele praticar aquilo que determina a própria lei. Porque eu não sei citar o artigo, mas eu tenho conhecimento de que, né, se uma pessoa comum pode prender qualquer um em flagrante, né, da mesma forma, gênero ou sorte, aquele que tem o poder e a autoridade, ele não pode permitir que outro faça merda. Ele não pode, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, um parlamentar, seja ele federal, estadual ou do município, né? Assim como o presidente do Brasil, ele não pode, ele não deve deixar ninguém praticar o mal. Ele não deve por exemplo, ele não deve deixar ninguém praticar a corrupção, né, na sua gestão e no seu governo. E todos nós sabemos que o legislativo, o judiciário e até mesmo o executivo está praticando o mal. Então, como chefe do Estado Maior, né, como presidente da nação, então ele era para dar exemplo, né? Ele era para dar exemplo. Ele não pode, ele não deve deixar ninguém praticar, né, mal nenhum, né? Mas ele se torna genocida ou latrocida, ele se torna cúmplice e simpatizante porque ele não faz o que determina a lei, né? Assim como está querendo fazer ou está tentando fazer o Glaudston Cabral. Se qualquer cidadão comum pode prender alguém em flagrante, né, muito mais você que tem o poder ou a autoridade, seja como vereador, seja como deputado estadual ou federal, seja como senador, seja como presidente, você não pode permitir, mas você deve punir. Você deve punir o infrator da lei. Então, o que eles estão tentando fazer, eu entendo, né? E conforme a própria Constituição brasileira, qualquer cidadão comum, né, pode prender, pode dar voz de prisão, né, aquele que é infrator da lei. E com o poder e a autoridade que tem o presidente, que tem o presidente Jair Bolsonaro, com toda a autoridade ou poder que tem o parlamentar, seja ele o vereador do município, seja ele o parlamentar, o deputado do estado, ou o deputado federal, ou ainda o senador, né, do Senado Federal. Então, com o poder e a autoridade que eles têm, né, então eles é quem deveria estar fazendo o que fez ou está tentando fazer o cidadão de nome Glaudston Cabral. Mas ele mesmo sabe, porque ele já está nessa luta há mais de 20 anos e nada vem ocorrendo. Por quê? Porque aqueles que têm o poder e a autoridade, todo mundo está acomunado, todo mundo é cúmplice, é covarde e estão aparelhados entre si.
Estão aparelhados entre si. Então, se aqueles que têm o poder e a autoridade para prender, né, aos corruptos, mas não o fazem porque são corruptos, são idólatras, são hipócritas, são ladrões e usurpadores dos cofres públicos, o que pode fazer uma pessoa comum sem poder ou sem autoridade nenhuma? Eis a minha questão. Eis a minha pergunta neste final de mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio a todos vós. Se aqueles que têm o poder e a autoridade, né, para prender todo aquele que pratica a corrupção, a idolatria, o roubo e a usurpação, não o fazem, porque todo o sistema geopolítico religioso está aparelhado entre si, o que pode fazer eu ou Glaudston Cabral sem poder ou autoridade nenhuma? Ponto de interrogação. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus agora em nossos dias, mas o Espírito de Emanuel, o Pai de todas as luzes, o Espírito de Emanuel é tão somente sobre mim para restaurar a vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Portanto, no que diz respeito à imutável ou indivisível palavra do Senhor, vamos então ao que determinou Deus, seja por meio de Apocalipse 7:2, seja por meio de Apocalipse 9:4, né, em diante, capítulo 9, versículo 4 em diante, seja por meio de Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e o 6, né, seja por meio de Apocalipse 22:4, né? Esses versículos da imutável ou indivisível palavra do Senhor, por meu intermédio, ele fala sobre o selo de Deus, a lei de Sião, sendo portada por mim, o único agente selador, o único agente portador da lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno do Senhor, por meu intermédio, agora em nossos dias. Ou seja, não só descreve sobre o selo de Deus, a lei de Sião por meu intermédio, mas também descreve sobre o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né, a ser executada por Glaudston Cabral, né, Abaddon ou Apollyon, e 200 milhões de seguidores. 200 milhões de seguidores, né? Então este cidadão está identificado na imutável palavra de Deus, para que ele venha fazer cumprir, né, as ordenanças do Senhor, né, conforme determinou Deus através de Apocalipse capítulo 9. Haverá um rei, ou seja, um líder, né? Haverá um líder governamental, seja por meio do poder parlamentar, do legislativo ou do executivo. Esse líder, né, de 200 milhões de gafanhotos ou ainda de seguidores, né? Devemos levar em conta que o Brasil já tem aí pelo menos 210 milhões de pessoas. Então, pela imutável palavra de Deus, analisando a imutável palavra de Deus, né, posso identificar este rei, este governante, né, seja como deputado federal ou ainda senador, seja até como presidente do Brasil, nem que seja pelo tempo de 5 meses,
5 meses, esse líder, né? Esse líder sobre 200 milhões de seguidores, ele deve receber o poder. E por que ele deve receber o poder? Conforme determina a imutável palavra de Deus. Porque sem poder ou sem a autoridade, ele nada pode fazer. Ele nada pode fazer. Como um homem comum, né, natural ou carnal, né, que é o Glaudston Cabral, né, diretor-presidente da ANSP, Agência ou Associação Nacional da Soberania Popular, como um simples cidadão ou eleitor, nada ele vai poder fazer. Por esta razão é que no princípio de Apocalipse capítulo 9, né, diz que ele, o rei, o governante, Abaddon ou Apolion, ele deve receber o poder e a autoridade, e com permissão de Deus. Portanto, o aviso vai para a Igreja de Cristo em toda a terra, né? O aviso vai para todo o povo brasileiro, para o mundo inteiro, mas principalmente, em específico, vai para Glaudston Cabral. Glaudston Cabral, né? Da associação, diretor-presidente da Associação Nacional da Soberania Popular. Portanto, ao Glaudston Cabral, né, a minha resposta, porque ele me mandou aí um reclame, um aviso, né, me perguntando qual, né, qual o objetivo, o propósito ou a vontade de Deus. Então, eu vou, em primeiro lugar, eu vou responder ao mesmo dizendo: Glaudston Cabral, o único objetivo ou propósito de Deus e do Criador ou Altíssimo, né? Como você chama ao Eterno, por meio de Cristo, o filho biológico de Davi em nossos dias em primeiro lugar, destruir, né, a única vontade ou propósito de Deus em nossos dias por meu intermédio e não por você, mesmo sabendo que você tem participação, né, com permissão de Deus, para fazer o que deve fazer durante 5 meses, né? Toda a obra de Deus, eu disse toda a obra de Deus, do Eterno, do Criador, do Altíssimo, deve ser executada em primeiro lugar por mim, como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do Eterno Deus Criador. Você será um ministro de Deus por meu intermédio. Você será um ministro de Deus por meu intermédio. Ou você nunca leu a carta aos Hebreus espirituais para esse tempo ou época? Você nunca leu, não citou ou nunca leu a carta aos Hebreus? Porque os ministros de Cristo, né? Os ministros do Messias, do Eterno Deus, Criador ou Altíssimo, os ministros de Cristo, ou ainda os ministros de Deus, por meu intermédio, por meio de Cristo, devem fazer obediência absoluta, total e incondicional ao Senhor por meu intermédio, né? Os meus ministros, né? Aqueles a quem eu devo fazer labaredas de fogo, né? São comandados, devem obedecer a Cristo, o Filho e o Herdeiro eterno, o Filho e o Herdeiro unigênito do Senhor agora em nossos dias. Portanto, ao Glaudston Cabral, o único objetivo ou propósito de Deus e do Criador ou Altíssimo, como você chama ao Eterno, por meio de Cristo, né, o filho biológico de Davi em nossos dias, esse único objetivo de Deus por meu intermédio é destruir em definitivo toda a obra de Satanás, outrora feito concreto ou real para a vida física existente,
por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas, né, e materialistas do sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial. Porque só depois da destruição total e definitiva de todo este atual sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial é que se dará o início do renovo de toda a restauração da vinha do Senhor, outrora danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada do eterno Deus Criador por toda a eternidade. Quanto a você, Glaudston Cabral, diretor-presidente da ANSP, da Agência ou Associação Nacional da Soberania Popular, você não só precisará do apoio de 200 milhões de seguidores, né, do Brasil ou de toda a terra, mas precisará também que venhas receber o poder e autoridade para que durante 5 meses você venha ser o líder ou o rei, o governante sobre todos os 200 milhões de seguidores, porque haverão de atormentar com tormento de morte, né, sobre toda a terra, né, sobre toda a terra, somente aquele que não quis ou não recebeu e nem aceitou ou não confessou e nem acreditou em mim, o portador e o agente selador da lei de Sião, o selo do Deus vivo escrito na testa dos escolhidos de Deus por mim mesmo, né? Por mim mesmo, agora em nossos dias. Né? Portanto, o aviso, né? O alerta brasileiro e mundial está sendo bem claro, né? Está sendo bem claro e ninguém será tomado por inocente. Mas todos haverão de responder perante o tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos de toda a terra. Ninguém será tomado por inocente. Em primeiro lugar, porque foram avisados anteriormente pela imutável palavra do Senhor, seja por meio do Antigo ou do Novo Testamento. Né? Eu não tenho culpa se você não acredita, né? Me refiro ao Glaudston Cabral, né? É diretor-presidente da Associação Nacional da Soberania Popular, porque ele não acredita nas pseudos-profecias da imutável palavra de Deus. Foi assim que ele me escreveu, foi assim que ele me reportou, né? Dizendo que eu era um falso profeta que vivia de professar pseudas profecias da Bíblia. Então eu não tenho culpa se você não acredita na Bíblia, né? Portanto, mesmo que você, Glaudston Cabral, diretor-presidente da Associação Nacional da Soberania Popular, né? Agora ele está em Mato Grosso. Agora ele está, se eu não me engano, em Mato Grosso, né? Então, portanto, mesmo que você não acredite ou não acredita nas profecias da Bíblia por meio de Apocalipse 7:2, ou ainda por meio de Apocalipse 9:4-7, ou ainda por meio de Apocalipse 14:1-6, ou ainda por meio de Apocalipse 22:4, a você e os 200 milhões de seguidores, a você está determinado que durante 5 meses, vocês devem atormentar com tormento de morte, né? Vocês não podem matar a ninguém. Quero crer, mediante ou conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, que durante 5 meses ninguém haverá de morrer literalmente, ou seja, ninguém haverá de morrer para voltar ao pó da terra. Até porque se todos estão em pecado, e estão em pecado porque são transgressores da lei do sábado da criação, logo todos estão mortos espiritualmente. Então a morte física, pelo menos durante
durante 5 meses ela não pode existir. Até porque determinou o Senhor dizendo que a morte fugirá de todo aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus na testa, na fronte, na memória, ou na alma, ou na consciência. Então o trabalho de vocês, né, de 200 milhões, seja de brasileiro ou de seguidores do mundo inteiro, né, em relação a esse governante ou rei, Abaddon ou Apolion, né? Quero crer que seja o Gladstone Cabral, né? Quero crer que seja o Gladstone Cabral, né? Ou seja, você está determinado que durante 5 meses, né, vocês devem atormentar com tormento de morte somente aqueles que não aceitaram a lei de Sião, selo do Deus vivo por meu intermédio agora em nossos dias, próximo do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores aos incrédulos e adormecidos ou mortos espiritualmente de toda a terra. Quanto ao propósito e à vontade de Deus, ou do Criador, ou do Altíssimo por meu intermédio, ou ainda, se não por meu intermédio, por meio de Cristo, o Filho biológico de Davi em vida, em nossos dias, a vontade do eterno Deus Criador, em primeiro lugar, é, destruir em definitivo e sumariamente toda a obra do diabo e de Satanás, feita concreta e real no Brasil e no mundo inteiro, porque só depois da destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás, né, feito concreto por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas de todo este atual sistema geopolítico, religioso brasileiro e mundial, só depois da destruição da obra do diabo e de Satanás, né, virá o verdadeiro renovo da restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada por este estado terrorista, latrocida e genocida, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, entendeu? Ponto de interrogação. Portanto, sei que você, Gladstone Cabral, sei que você faz parte deste projeto de Deus para este tempo ou época. No entanto, não é como você quer. Não é como você quer ou como você está praticando, mas deve ser conforme o Criador por meu intermédio agora em nossos dias, ou seja, conforme determina a imutável palavra do Senhor por meio de Apocalipse 9, você, Gladstone Cabral, você, Gladstone Cabral, o rei Abaddon ou Apolion, você, Gladstone Cabral, diretor-presidente da Associação Nacional da Soberania Popular, você, Gladstone Cabral, não só precisa do apoio de 200 milhões de seguidores, mas você precisa receber o poder, a autoridade, seja como deputado federal ou senador federal, ou até mesmo como ministro ou presidente do povo brasileiro, para que você venha fazer cumprir tudo quanto a você foi determinado pelo Criador durante 5 meses. Somente durante 5 meses. Ou seja, mesmo que, porventura, você venha a ser o presidente do Brasil, após esse penúltimo ou último presidente do Brasil, denominado ou chamado de Jair Bolsonaro, mesmo que você venha a ser o presidente, o seu poder ou a autoridade que você deve receber, deve ser durante 5 meses, já que a gestão presidencial é de 4 anos, a você foi determinado receber o poder e a autoridade como rei ou governante,
somente durante 5 meses. Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. A você será permitido, né? Será permitido, quer seja como presidente, como deputado federal, ou quer seja como deputado federal, senador federal, ou ainda quer seja como ministro deste sistema geopolítico religioso brasileiro ou mundial. O seu período de gestação, o seu período de administração, conforme determinou a imutável ou indivisível palavra de Deus, deve ser somente durante 5 meses. E durante esses 5 meses, você não pode atormentar ninguém. Você não pode atormentar a ninguém que esteja ou já foi selado de Deus por meu intermédio. A sua missão ou objetivo é atormentar somente aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus, a lei de Sião, na memória, memorizada, na mente, na consciência, na alma, né? Na memória. A esses, durante 5 meses, você deve atormentar com tormento de morte, sem a necessidade de matar alguém. Essa é a determinação de Deus por meu intermédio a você, Glaudiston Cabral, e os 200 milhões de seguidores, né, do Brasil e no mundo inteiro. Você deve receber o poder com a autoridade de um chefe de Estado para que venha liderar, liderar sobre 200 milhões de gafanhotos ou seguidores do Brasil sobre toda a terra, porque durante 5 meses e não mais um dia, durante 5 meses e não mais, você venha fazer cumprir o que fora escrito sobre você e a nação, a população brasileira, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, fica o aviso e o alerta sobre todos do Brasil e do mundo inteiro. Como você vai cumprir a palavra do eterno Deus Criador em sua vida? Pergunte a si mesmo, posto que você mesmo se diz não adormecido. Você se diz adormecido, né? Você se diz adormecido, ou seja, não só o Criador sobre mim entende que você foi o primeiro ressuscitado, porque o primeiro não adormecido, o primeiro ressuscitado de Deus é Cristo. Logo você está se colocando acima de Cristo, porque até então ninguém em todo o Brasil ou no mundo inteiro já foi ressuscitado, né? Ninguém não está, né? Como você se diz não adormecido, então você foi o primogênito dos mortos e o primeiro da ressurreição espiritual de Deus sobre a tua vida. Isso é mentira, é ensino errado. Você não pode se dizer não adormecido ou ressuscitado. E por quê? Porque toda a terra, toda a humanidade permanece morta espiritualmente. E permanece morta espiritualmente por quê? Porque todos ainda adormecidos, né, são pecadores, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Então, como você vai fazer, né, cumprir? Como você vai fazer cumprir a palavra do eterno Deus Criador em sua vida? Pergunte a si mesmo, posto que você mesmo se diz não adormecido. Se você se diz não adormecido, e todos estão adormecidos ou mortos espiritualmente,
você está se colocando no lugar de Cristo. Porque Cristo é o primeiro não adormecido. Cristo é o primeiro ressuscitado de Deus, do Criador, do Altíssimo. Então, quando você se diz não adormecido, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque toda a terra, toda a população mundial permanece adormecida. Então, como você vai fazer cumprir a palavra do eterno Deus Criador em sua vida? Pergunte a si mesmo, posto que você mesmo se diz não adormecido, né? Você, desta forma, agindo desta forma, é um falso profeta, é um anticristo. Agindo desta forma, se dizendo não adormecido, se toda a terra ou toda a população mundial adormecida ou morta espiritualmente, ainda não houve o selamento ou o batismo da Igreja de Cristo. E só depois do selamento ou do batismo do corpo da Igreja de Cristo virá a ressurreição, a primeira ressurreição espiritual para o trigo. Para o trigo. Então você não pode começar errado conforme você já deu início de forma errada, se dizendo não adormecido. Você já começou errado, porque está mentindo para si e aos demais do Brasil e do mundo inteiro. Porque toda a terra, ou ainda toda a humanidade ainda morta em seus delitos de pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Não só você, Glaudston Cabral, diretor-presidente da Associação Nacional da Soberania Popular, não só você, Glaudston Cabral, mas toda a população brasileira e mundial, todos permanecem mortos ou adormecidos espiritualmente sobre toda a terra. Portanto, quando você se diz não, né? Quando você se diz não adormecido, você é um mentiroso, é um falso profeta. Porque o falso profeta vive de mentir, de distorcer o falso profeta, o anticristo. Ele vive tão somente de distorcer e adulterar a imutável ou indivisível palavra de Deus. Então, quando você se diz, né? Quando você se diz que já não está, que não está mais adormecido, que você se diz, né? Um não adormecido, você está se colocando no lugar de Cristo. Você está se colocando no lugar do Messias. Porque o Messias de Deus para este tempo ou época é o primogênito dos mortos, mas é também o primeiro desta ressurreição, né? Desta ressurreição espiritual de Deus sobre o mesmo. Então, quando você se diz não mais adormecido, você é um mentiroso. Você é um falso profeta. Você é um anticristo. Tá? Por esta razão, né? Porque todos estão mortos espiritualmente, mortos ou adormecidos espiritualmente sobre toda a terra, porque continuam ou permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Né? Você nem sabe o que é isso, né? Você é um transgressor da lei e do sábado da criação. Você nunca nem falou no sábado da criação, ou ainda nunca nem falou do Senhor Jesus Cristo. Você não conhece ao Senhor Jesus Cristo e não me conhece como Cristo do Senhor Jesus. Você nunca citou sobre o sábado da criação. E toda a terra, toda a população brasileira e mundial são transgressores da lei e do sábado da criação. Então, a transformação, ela vem. A transformação, ela virá. Não conforme você quer, mas como o Senhor quer por meu intermédio, direcionando a vocês. Direcionando a vocês. Portanto, o aviso a você, Glaudston Cabral, da Agência Nacional, né, da Soberania Popular, não permaneça, né,
Não a você, Glaudston Cabral, você não deve mais permanecer, né, ensinando errado aos demais. Porque até então, a primeira ressurreição espiritual para o trigo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, ninguém ainda foi desperto. Ninguém ainda foi ressuscitado. Aliás, o primeiro, ou único ressuscitado, o primeiro e o último, o primeiro ressuscitado de Deus, o primeiro desperto de Deus em nossos dias, né? Eu fui esse primeiro desperto, eu fui o primeiro ressuscitado de Deus. E só depois virá a ressurreição ou o despertar para a igreja, para o corpo de Cristo. Então não continue mais ensinando errado, dizendo que você não está mais adormecido, ao passo que você e toda a população brasileira e mundial, todos estão adormecidos ou mortos espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, para a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Se você for parte ou membro deste corpo de Cristo, certamente você também participará da primeira ressurreição, do primeiro despertar, né, espiritual para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Se você fizer parte ou ainda for membro deste corpo de Cristo, com certeza no primeiro despertar, na primeira ressurreição espiritual que haverá ao meio-dia do último dia, né, em questão, né? Então, quando ocorrer o arrebatamento ou a primeira ressurreição espiritual, né, então você também participará desta primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo, para a igreja de Cristo ainda no deserto, em nossos dias. Portanto, ninguém até então, o arrebatamento, até então a primeira ressurreição espiritual, ninguém ainda foi desperto, mas toda a população mundial permanece morta espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, né? Para o trigo, o novo rebanho do Messias, do eterno Deus Criador, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, vos dou um grande aviso e um grande alerta para todos do Brasil e do mundo inteiro. Amigos, se ele, Glaudston Cabral, diretor-presidente da Agência Nacional, da Agência ou da Associação Nacional da Soberania Popular, não der ré para trás. Por que eu digo não dar ré para trás? Porque, com certeza, se ele está também no propósito de Deus, por meu intermédio, conforme a imutável palavra de Deus, para que ele não faça, conforme vem fazendo, todo aquele que recebe o poder e a autoridade, e ele sabe muito bem disso, né? Se ele não der ré para trás, ele vai conseguir 200 milhões de seguidores, mas ele também vai receber o poder e a autoridade, seja como deputado federal, seja como senador federal, seja como ministro, né? Ministro, até mesmo deste presidente atual, seja como ministro, seja como o próprio presidente, né, do Brasil, a obra dele é tão somente durante 5 meses. Então, para que ele seja diferente de todos os demais que já receberam o poder e autoridade para fazer o bem, mas permanecem fazendo o mal, né? Por esta razão eu digo, amigos, se ele, Glaudston Cabral, não der ré para trás, porque todos que entraram na política ou fazem parte da religião, né? Todos retornaram para trás, todos deram para trás, ou seja, retornaram à vida de porco, de sujo, de imundo, de ladrão, de usurpador, de corrupto ou de idólatra.
Então, se ele, Gladstone Cabral, não der ré para trás, quando ele recebeu o poder, né, quando ele recebeu o poder ou a autoridade, já disse e volto a repetir, quer seja como deputado federal, quer seja como senador federal, quer seja como ministro deste atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro, quer seja como o próprio presidente, né? Durante 5 meses é a gestação ou a gestão, a administração, né, deste rei, deste governante Abaddon ou Apolion, né? Portanto, volto a repetir, se ele, Gladstone Cabral, não der ré para trás, né? Porque todos deram ré para trás, retornaram à vida de porco, de imundo, de ladrão, de idólatra. Entraram no poder ganharam o poder e a autoridade, receberam o poder e a autoridade, mas tão somente vêm praticando merda. Então, como o sistema foi contaminado e corrompido, e tudo permanece confuso e dividido, possa ser que ele receba o poder para fazer, né, parte desta obra de Deus, né, durante 5 meses, mas depois que ele entrar, né, ele pode se tornar um dentre tantos que já receberam o poder e continuam praticando merda. Então, o aviso antecipado já foi dado. O aviso antecipado já foi dado, até mesmo porque ninguém será tomado por inocente. Portanto, se ele, Gladstone Cabral, não der ré para trás, quando ele recebeu o poder, quer seja como deputado federal ou senador federal e até como presidente da República ou ainda ministro deste atual sistema da presidência da República Brasileira, até lá, ele não pode fazer nada, porque todo o sistema permanece contaminado e corrompido, e todos permanecem confusos e divididos, mas a nação e a população brasileira devem entregar o poder ao Gladstone Cabral para que ele mesmo venha prender e julgar a rigor da lei todos os transgressores da lei. Ou seja, como homem comum, né? Como homem comum ou natural, né? Ele nada pode fazer. Por exemplo, o intento dele, conforme ele está fazendo, né? Conforme ele está fazendo, tem um certo fundamento bíblico ou profético, né? Porém, sem receber o poder, seja como deputado federal, senador federal, seja como ministro, né? Seja como presidente do Brasil, ele nada vai poder fazer. E ele sabe disso. E por quê? Porque todo o sistema está aparelhado entre si. Todos são covardes, todos são idólatras, corruptos, ladrões e usurpadores. Afinal, todos são transgressores da lei e do sábado da criação. Então, ele não vai conseguir nada sem o apoio de 200 milhões, né? Para começar, se ele não tiver o apoio de alguém que eleja ele, né? Seja como deputado federal, seja como senador, seja como presidente, se ele não tiver o mínimo de apoio, como tem o atual presidente tem aí para mais de 50 milhões, né, de idólatras a seu favor. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele tem mais de 50 milhões de seguidores ou idólatras. Então, ele deve ter, a priori ou a princípio, ele deve ter uma certa quantidade de eleitores que devem escolher ou votar nele, seja como deputado federal, seja como
como senador federal, seja como presidente do Brasil, ou ainda seja como ministro deste atual sistema, né, do governo brasileiro, né, ele deve receber o poder. E aí depois que ele for um deputado federal ou um senador, depois que ele for um ministro, depois que ele for um presidente da república, então certamente ele vai ter o apoio dos 200 milhões de gafanhotos ou de seguidores, conforme determina a lei. Então, da forma como ele vem fazendo, negando ou negligenciando a imutável ou indivisível palavra de Deus, da forma como ele vem fazendo, sem seguidores, né, sem o mínimo de seguidores, né, sem o mínimo de seguidores, né, ele não vai conseguir nada. Ele não vai conseguir nada. É como remar contra a corrente, é como remar, né? Contra a maré, nadar e morrer na praia. Mas a partir do momento que ele tiver um mínimo de seguidores, como tem um deputado federal ou um senador federal, né? No mínimo, como tem atualmente o presidente atual Jair Bolsonaro, né? Enquanto ele não tiver o mínimo de seguidores, né, para o eleger ou escolher, a não ser que o presidente atual venha de pronto escolher a ele como ministro. Então, como ministro, ele recebendo o poder e a autoridade como ministro, ele já pode fazer também a grande diferença. Porque aí o povo, a população brasileira, né, se alguns já acreditam ou dão crédito nele, e ele falar em nome de Cristo, mediante a imutável palavra de Deus, certamente ele vai conseguir o apoio de 200 milhões de seguidores. Mas para que ele venha fazer, né, se não a sua própria obra, mas a obra de Deus por meu intermédio, conforme determinou a imutável ou indivisível palavra de Deus, de pronto ele precisa, né, do mínimo de seguidores para que ele chegue ao Congresso, ao Senado ou ainda à presidência, mesmo que seja como ministro da presidência. Então ele pode sim fazer a diferença, né? Mas só pode fazer essa diferença a partir do momento que ele aceitar, receber e confessar a lei de Sião, a lei de Deus, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, para que o Glaudston Cabral, né, por meio da ANSP, Agência Nacional da Soberania Popular, venha prender e julgar, prender ou pelo menos prender, porque o julgamento pertence a Cristo, né? Pertence a Cristo. O julgamento e a condenação, né? O julgamento pertence a Cristo. Mas, para que o Glaudston Cabral, né, diretor-presidente da Agência Nacional da Soberania Popular, venha prender e julgar a rigor da lei todos os transgressores da lei no Brasil e no mundo inteiro, ele, Glaudston Cabral, deve receber o poder, quer como deputado federal, quer como senador, presidente do Brasil, como ministro desta atual gestão, porque se o presidente Jair Bolsonaro quiser o aceitar, se o presidente Jair Bolsonaro, né, independente da escolha do povo, ele tem esse poder e autoridade para tornar o Glaudston Cabral em um ministro, que certamente deverá fazer toda a obra de Deus por meu intermédio, né, conforme determinação do Criador, do Altíssimo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Então, cabe também à população brasileira pressionar
né? Porque as eleições ainda estão muito distantes. Só em outubro de 2022. E hoje, dia 27 de setembro de 2021, né? Se a população brasileira, de uma certa forma, pressionar ao presidente para que o presidente escolha, né? Escolha ao Gladstone Cabral para ser um ministro, né? Para ser um ministro dessa atual gestão do governo brasileiro, tudo está nas mãos do povo. Tudo está nas mãos do povo. E o Gladstone Cabral, como é o diretor-presidente, da Associação Nacional da Soberania Popular, né? Ele pode sim, né? Ele pode sim avisar a população brasileira que tem uma forma ou um único meio, um único caminho dele exercer o poder e a autoridade, desde que o povo aceite, porque tudo está nas mãos do povo. A grande transformação da velha criatura Brasil para o novo e eterno profético monte de Sião, santo trono e eterno monte sagrado do Senhor, a grande transformação, né? A grande transformação, a escolha definitiva e eterna está nas mãos e na consciência do povo brasileiro. Então, se as eleições está um tanto distante e já vivemos um caos não só em Manaus, Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, então isso pode ser acelerado. Isso pode ser acelerado. Como? Então, Gladstone Cabral aceita a lei e a palavra, a imutável palavra de Deus por meu intermédio, e passa toda essa situação à população brasileira. Como as eleições está distante, né? Como as eleições está distante, né? O único meio aplausível agora em nossos dias, porque querendo ou não, o presidente Jair Bolsonaro, mas se a população, né, se a população quiser, tudo depende da população. Tudo depende da população. Tudo depende da população. Tudo depende da população, né? E a população, e o que fará a população? À medida em que receber ou aceitar esse testemunho divino do Senhor por meu intermédio, o que fará a população? É só pressionar o presidente Jair Bolsonaro para que o torne em um ministro. E daí, como ministro, depois dele explanar ou explicar toda essa situação, certamente ele vai ter o apoio de 200 milhões. Ou ainda, somente a população pode exigir que o presidente Jair Bolsonaro venha assinar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que toda a população brasileira venha se tornar imune, né, desta grande tribulação de 3 dores. Ou seja, se você analisar conforme a imutável palavra de Deus, somente o povo ou a população é quem pode fazer a eterna mudança, a eterna diferença. Porque se o povo quiser, né, se hoje mesmo, ou amanhã, que amanhã é dia 28 de setembro, uma suposta terça-feira, se o povo quiser, hoje ou amanhã mesmo, né, o povo pode fazer a diferença. Quer seja pressionando o presidente para tornar a Gladstone Cabral como ministro deste atual governo brasileiro, quer seja pressionando o presidente Jair Bolsonaro para assinar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para imunizar
dar proteção e a divina segurança de Deus por meu intermédio, conforme a lei de Sião, né? Toda a população e a nação brasileira se tornará imune contra o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Mas para isso, para que o povo e a nação brasileira se torne imune contra, né? Se torne imune, né? Para isso, né? A população brasileira é quem tem a decisão final em suas mãos ou em sua consciência. A população brasileira é quem tem, né, a decisão final, né, quer seja para pressionar o presidente Jair Bolsonaro, né, na escolha do mesmo como ministro deste atual governo, quer seja para pressionar, né, ao presidente para assinar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, porque somente com o aprovar e o sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, é que toda a população brasileira receberá a imunidade, a segurança e a proteção divina de Deus contra o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Portanto, ao Glaudston Cabral, né, a Glaudston Cabral, da Agência Nacional da Soberania Popular, este mesmo Glaudston Cabral, né, deve receber o poder, quer como deputado federal, quer como senador, presidente do Brasil. Glaudston Cabral somente poderá fazer algo contra a corrupção generalizada em todo o Brasil depois que ele receber o poder do povo em geral. Né? Isto já está comprovado. Sem receber o poder, sem receber o poder e a autoridade, né, pelo próprio povo, ele nada poderá fazer. O que ele quer fazer, o que ele está tentando fazer é aplausível e está dentro, né, da imutável palavra de Deus. Porque sobre ele, Glaudston Cabral, né, ele deve receber o poder e a autoridade como rei, como chefe de Estado, como governante, né? Porque a não ser que o povo espere as eleições. Porque se ele for um presidente, né, do Senado ou um presidente do Congresso, da Assembleia Legislativa, né, se ele for um presidente, ele vai receber o poder e a autoridade para tal. Todavia, devido a essa questão de tanta corrupção ou idolatria generalizada, hipócrita, né? Já não há mais tempo para esperar até as eleições de 2022. Já não há mais tempo, né? O tempo definido para a destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, quer seja por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, esse tempo já foi definido. O tempo da destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, né, já foi definido. Já foi determinado. Então não podemos deixar que chegue não podemos deixar que chegue às eleições vindouras, né, se eu não me engano, em outubro de 2022. Mas tem uma forma rápida e urgente de se executar a obra de Deus em nossos dias. E como? Depende só do povo. Só depende do povo. Porque se o povo quiser, hoje, amanhã, a lei de Sião, o selo do Deus vivo para dar proteção
ou imunizar a Igreja de Cristo em toda a terra e ao próprio povo ou a população brasileira deste primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, só depende do povo. Tudo está nas mãos e na consciência do povo brasileiro. Eu poderia até dizer do povo brasileiro ou ainda do povo etíope na África. Porque eles também podem participar, né? Podem e devem participar desta guerra santa ou sagrada por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Então, toda decisão em definitivo para a verdadeira mudança está com o povo brasileiro ou etíope. Resta saber quem vai ser o primeiro na obediência à lei e à imutável palavra de Deus, por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.